Bom, nessa aula, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o planejamento financeiro. Planejamento financeiro, ele, aqui considerando as finanças de curto prazo, como que a empresa ela consegue avaliar qual que é a sua necessidade de capital, quais são as suas demandas, como ela está no tempo atual, como que é a expectativa do resultado dessa empresa no futuro. Então, isso só é possível através do processo de planejamento. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando no curto prazo. Para isso, logicamente, que nós temos envolvido aí o conceito de capital de giro, nós temos envolvido o conceito de fluxo de caixa e assim em diante. Considerando o curto prazo, um período aí, de 1 ano até 1 ano ou até 2 anos, muitas vezes você pode chamar esse planejamento de um planejamento de curto prazo. Nós vamos tratar como se faz a projeção do fluxo de caixa, como que se faz a projeção da DRE e do balanço. Quando se fala em fluxo de caixa, como é que eu vou fazer a projeção do fluxo de caixa? Eu tenho que ter as estimativas do que se tem de entrada e de saída do caixa da empresa. Quando que essas entradas vão acontecer e quando que essas saídas vão ocorrer? Eu tenho o pagamento de um fornecedor para daqui a 1 mês. Então, eu tenho já uma informação, uma previsão de um pagamento no dia X do mês que vem. Então, eu faço esse lançamento. Eu tenho um valor a receber do meu cliente daqui a 20 dias. Eu faço o lançamento dessa informação. Aqui, tem a finalidade de verificar se as entradas e as saídas de caixas previstas para determinado período apresentarão excedentes ou não de caixa. Uma vez conhecida a projeção, torna-se possível a consolidação ou redefinição das medidas visando suprir as necessidades ou utilizar o excedente de caixa. Sempre a projeção do fluxo de caixa, ela vai envolver, o que está envolvido em torno dessas entradas e saídas de caixa. Qual que é o prazo que a empresa dá para o seu cliente, qual que é o prazo que a empresa negocia com o seu fornecedor e qual que é o tempo médio que as suas mercadorias ficam em estoque. Então, quanto maior esse tempo da mercadoria em estoque, maior o tempo para que eu receba do meu cliente, significa que eu tenho uma demanda de um capital de giro para cobrir esse intervalo de tempo. Então, a projeção ela vai te dar essa estimativa e vai mostrar como será a situação da empresa para a data atual e para a data futura. Eu coloquei aqui um modelo de fluxo de caixa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o fluxo de caixa projetado. Então, o projetado é isso. Se eu vou pagar o fornecedor, então aqui em saídas eu tenho fornecedor. Se eu vou pagar o fornecedor daqui a 1 mês, então eu vou fazer esse lançamento lá no mês seguinte. Eu tenho, o ideal, quando eu vou trabalhar com o fluxo de caixa, é que eu tenha o projetado, então todas as previsões ao longo do tempo, para o dia de amanhã, depois de amanhã, a próxima semana, a semana seguinte, todos os dias. O ideal é que esse fluxo de caixa seja diário e para os meses seguintes. Então, eu consigo ter uma projeção do qual que vai ser a minha realidade aí ao longo do tempo. Então, é o ideal que eu tenha uma coluna de projetado, qual que é o fluxo de caixa projetado, qual que foi o realizado. Então, eu previa receber do meu cliente, olha, tem aqui o saldo inicial, e eu tenho depois as entradas. Nas entradas eu tenho aqui a cobrança de duplicatas, eu tenho a receber dos meus clientes. Vamos supor que eu tivesse projetado receber, vamos supor, 10 mil reais. E aí eu recebo somente aqui na semana 1, 8 mil reais. Qual que vai ser a diferença? Vai ser negativa em 2 mil. O que isso representa? Meu cliente não me pagou. Bom, então meu cliente está inadimplente. Eu tenho que verificar qual que é esse atraso, a questão do atraso, quando, conforme a política de crédito da empresa, quando que a empresa toma as medidas para realizar essa cobrança. Então, é isso, a ideia é essa do planejamento, é projetar, depois lança o que realizou, até porque quando você tem a diferença entre o projetado e o realizado, isso ajuda ao longo do tempo
a quem está fazendo o planejamento fazer projeções melhores. Se você sempre projeta valores que são muito superiores ao que de fato acontece na empresa, significa que você está errando nas suas projeções. E se você está errando nas suas projeções, essa diferença entre projetado e realizado vai te permitir corrigir esses erros. A projeção da DRE, então a DRE, enquanto o fluxo de caixa, a projeção do fluxo de caixa vai me mostrar, né, qual que é o dinheiro em caixa que eu tenho, a disponibilidade efetiva de recurso, numa projeção da DRE eu vou estimar qual que é a expectativa de lucro do meu negócio. Então a DRE me permite isso. Logicamente, para isso eu preciso de uma série de informações, né? Eu tenho que ter diversos orçamentos, né? Qual que é a expectativa de venda da empresa para a próxima semana, para o próximo mês, para o ano, né? Então eu tenho que fazer estimativas. Como é que essas estimativas são feitas? Essas estimativas, elas têm como base a realidade da empresa, em média, ao longo do tempo, aí, como é que a empresa tem tido em termos de crescimento de vendas, né? Qual que é a realidade do mercado, né? O meu produto é um produto que é afetado por crises financeiras ou não, né? Crises de mercado, né? Como que é o meu produto diante de uma situação econômica do país, diante da situação econômica da minha região, do meu município. Então, logicamente, o dono do negócio, ele conhece isso, ele sabe se ele tem diminuído em termos de vendas, se ele tem aumentado em vendas. E aí, logicamente, que se ele for organizado, ele consegue falar quantos por cento isso representa. Então é isso, é olhar para a empresa, olhar para o histórico da empresa e olhar o que está acontecendo no mercado, vai te permitir fazer uma projeção das vendas da empresa para os próximos períodos, né? Olha o histórico mais a realidade atual. E, logicamente, eu preciso ter uma série de orçamentos, né? Então, vocês trabalham a disciplina de orçamentos, então você vai orçar tudo que representa custo para atingir aquele objetivo de vendas, aquela expectativa, na verdade, de vendas, né? O que está em torno daquela geração de vendas. Aqui, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar uma técnica, ela é bem simples, mas ela te permite fazer uma projeção, que é trabalhar as porcentagens em relação ao total de vendas da empresa. Então, estamos no ano de 2017. Considerando o ano de 2017, vamos supor que eu queira agora fazer a projeção dos dados da minha empresa para este ano, né? Como vai ser esse ano? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados do ano passado, 2016, vou pegar a minha informação, vou pegar o meu demonstrativo de resultado, vou olhar o valor das minhas receitas e vou pegar as contas como CMV, despesas operacionais, despesas financeiras e apurar as porcentagens. Olha, quanto que meu custo representa das minhas vendas, quanto que as minhas despesas representam das minhas vendas. Se essa empresa for uma empresa bem organizada em termos dos seus dados, se ela tiver separação do que é fixo, do que é variável, você vai ter uma estimativa muito mais rica, né? Muito mais próxima da situação real. Então, o que eu faria? Olha, o que é fixo permanece fixo. Logicamente, se eu não mexer na estrutura produtiva, que os custos são fixos até que eu mude a estrutura produtiva, né? Então, considerando uma mesma estrutura produtiva, né, eu tenho ali o que é a parcela fixa, mas eu tenho como avaliar a parcela variável. Então é isso que eu vou fazer. Bom, aqui tem um exemplo, né, as datas estão até ultrapassadas, né, um dado de 2014 para projetar 2015. Né, na situação de hoje seria um dado de 2016 para projetar 2017. Então você tem, né, eu tenho aqui uma DRE de 2014, quero fazer a projeção para 2015. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a informação da receita, 1.400.000, eu tenho o custo do produto vendido, o CPV, que é de 910.000, tenho a informação das despesas operacionais, 120.000, tem a informação das despesas financeiras de 35.000, né, o percentual do imposto de renda e o pagamento de dividendos, a distribuição dos lucros dessa empresa.
Só que o exercício ele me traz algumas informações. Ele diz, olha, não precisa calcular a porcentagem das despesas financeiras, uma vez que elas permanecem inalteradas. Olha, espera-se que as despesas financeiras permaneçam inalteradas em 35 mil. A empresa planeja pagar dividendos preferenciais de 70 mil durante o ano. Era 66 mil, vai ter um aumento. A minha projeção, eu vou ter um dividendo maior. Então, o que eu vou fazer? Pegar essas informações de custos e despesas, verificar quanto isso representa em relação às receitas, né, e calcular as porcentagens. Eu tenho também um detalhamento aqui de custo fixo e custo variável. Isso é importante porque isso te permite um resultado mais fiel, mais próximo da realidade. Isso porque é só lembrar da relação do custo fixo, né, por unidade produzida. Então, eu não tenho uma variação no custo fixo total à medida que eu aumento a minha quantidade produzida. No entanto, eu tenho uma redução do custo fixo unitário à medida que eu aumento a quantidade. Então, como eu calculo o custo fixo unitário? É o custo fixo total dividido pela quantidade. Então, eu tenho uma economia de custo aí por unidade de produto, né? Isso é positivo para a minha empresa quando ela trabalha com capacidade ociosa. Essa informação eu vou utilizar lá na letra B. A letra A pede o seguinte, olha, utiliza o método simples, que é utilizar o custo pela sua informação total e olhar em relação à receita. Já na letra B, pede para eu considerar essa separação em fixo e variável. Fazer dessas duas formas só foi pedido para você ver que muda o resultado, né, que há influência, né, do custo fixo no resultado final da empresa. Então, fazendo pelo primeiro método, o que eu fiz? Olha, CMV em relação às receitas. O CMV, o custo, representa 65% das minhas receitas. O custo da minha empresa, ele absorve, ele consome, né, 65% das minhas receitas. Eu tenho que pensar que sobra aí das minhas receitas somente 35% para honrar o restante dos meus compromissos. As despesas operacionais representam 8,57% das minhas receitas. Bom, onde que eu utilizo essa porcentagem? Na minha projeção em termos de resultado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, pegando o enunciado do exercício, o que ele diz? O departamento de marketing de uma empresa estima que as suas vendas em 2015 serão de 1,5 milhão. Então, se eu quiser até ajustar em termos de data aqui para ficar mais coerente, né, com a data, com o tempo atual, eu posso colocar aqui, olha, estima que vai vender agora em 2017 1,5 milhão e esse dado aqui, vamos supor que ele é de 2016, então é só eu ajustar o restante só para ficar mais fácil para nós dialogarmos sobre o exercício. Então aqui utilizando o método, faça a projeção considerando o método simples, utilizando as informações totais e faça a projeção do resultado do exercício, assim encerrar em 31/12/2017 e utilizando as informações de custo fixo e custo variável, você vai fazer a projeção para 2017 e vai comparar os dois resultados e responder por que dá a diferença, a qual eu já falei aqui, que é a influência do custo fixo. Então, voltando aqui no enunciado, nós temos uma projeção de venda, então, para 2017 de 1,5 milhão. Se eu tenho essa projeção de 1,5 milhão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas estimativas agora. Então, a minha estimativa é em relação a 1,5 milhão. Se o ano passado, 2016, o meu CMV consumia 65% da minha receita, em 2017 eu vou considerar que essa porcentagem se mantém. Então, o que eu faço? Para determinar o custo do produto vendido, eu vou pegar a receita estimada de 2017, de 1,5 milhão, e vou dela calcular a porcentagem de 65%, que vai dar 975. As despesas operacionais a mesma coisa, é considerada uma porcentagem sobre as receitas. Então, eu vou calcular 8,57% sobre 1,5 milhão, que vai me dar 128.571. As despesas financeiras, a informação é que elas vão se manter ao longo do tempo.
O imposto de renda representa 40%. E os dividendos, eu tive informação que eles aumentam de 66 para 70 mil. Com isso, eu tenho um resultado de 146.857. Vamos fazer também, considerando agora a informação de custo fixo e custo variável. Então, com isso eu vou resolver a letra B. Ao invés de considerar o custo total de 910 mil sobre 1.400.000, eu vou considerar agora a informação dos custos subdividida em custo fixo e variável. Eu tenho que o custo fixo é de 210 mil. Se ele é fixo, eu mantenho a informação dele ao longo do tempo. Eu tenho um custo variável que é de 700 mil. Eu quero saber o que isso representa do total das minhas receitas. Eu sei que representa 50%. 700 mil em 2016, que foi o custo variável, por uma receita de 1.400.000 de 2016, representa 50%. Eu assumo que essa porcentagem vai se repetir em 2017. Então, eu vou fazer 50% sobre 1.500.000. Com isso, meu custo total em 2017, então, receita aqui do ano seguinte, é receita de 2017. Apaguei tudo. Deixa eu escrever aqui novamente. Em 2017, né, eu tenho aqui uma receita de 1.500.000. Não, mas coloquei aqui embaixo. Ó. Eu tenho um custo total de 960 mil. Na verdade, aqui é a receita, né? É a linha que se refere à receita. Só repetir para não ficar confuso. Então, considerando uma receita de 1.500.000, o custo fixo de 210 e o custo total de 50% dessa receita, eu tenho aqui que meu custo total é de 960 mil. As despesas operacionais elas também foram subdivididas em uma parcela fixa e uma parcela variável. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Despesas fixas, despesas variáveis. O que é fixo se mantém ao longo do tempo. O que é variável representa 6% do total das receitas, considerando aqui mais uma vez o dado de 2016. O que eu fiz? 84 mil dividido por 1.400.000. As despesas variáveis, então, representam 6% das receitas. Eu assumo que o dado do ano passado, que essa porcentagem do ano passado se repete esse ano. Então, isso vai dar 90 mil. O que eu fiz? 6% sobre a nova receita, que é 1.500.000. Com isso, as minhas despesas totais elas chegam no valor de 126 mil. Isso me dá esse resultado. Olha, eu jogo aqui custos dos produtos vendidos de 960, que eu acabei de calcular, as despesas operacionais de 126 mil, as despesas financeiras se mantêm, o imposto de renda de 40%, os dividendos que foram para 70 mil. O que aconteceu com o meu resultado? Deu um valor de 157.400. Quanto tinha dado anteriormente quando eu considerei o custo pelo seu valor total e a despesa pelo seu valor total? 146.857. Bom, o que eu percebo aqui? Que meu resultado aumentou. Olha que maravilha. 146 mil, considerando basicamente os mesmos dados. Eu apurei novamente e esse resultado chegou em quanto? 157.400. Então, o que isso significa? Significa que ao aumentar, ao considerar, na verdade, a separação entre custo fixo e variável, eu consegui fazer o quê? Eu consegui captar aqui o efeito da ampliação das vendas, que em 2016, né, vamos corrigir o restante aqui, né, das datas, eu consigo fazer uma correção, eu consigo captar o efeito do aumento das vendas, que era de 1.400.000 para 1.500.000. Quando eu faço pelo cálculo sem levar em conta a separação de custo fixo e variável, ok, eu tive uma receita que vai aumentar de 2016, uma receita que aumenta, e um lucro que aumenta em relação a meu dado básico é 2016. 2016, meu lucro tinha sido de 135 mil, vendendo 1.400.000.
2017, meu lucro passa a ser de 146.857, vendendo quanto? 1.500.000. No entanto, quando eu trabalho melhor, eu detalho, faço a separação entre custo fixo e variável, despesa fixa e variável, eu capto o efeito do que é fixo em relação a esse aumento das vendas, que era 1.400.000, passou para 1.500.000. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um uso dos recursos produtivos da empresa, né, uma estrutura fixa que já existia e que é otimizada, né, através da ampliação aí do processo de vendas da empresa. Com isso, quando eu apuro separando o que é fixo e o que é variável, eu tenho um resultado logicamente superior. Por quê? Porque o custo fixo por unidade de produto ele cai à medida que eu amplio a quantidade vendida. Se os meus cálculos conseguem separar fixo e variável, eu apuro um resultado que é mais próximo do real, mais próximo do que de fato a empresa vai atingir como resultado. Então, isso é que é trabalhado em termos da projeção da DRE. A projeção do balanço patrimonial, na verdade, nós não vamos fazer exercício dela aqui, mas seria trabalhar com os indicadores financeiros, né? Como nós já trabalhamos já com indicadores financeiros lá no início, nós não vamos retomar. Mas a projeção seria isso, você, através, vamos supor, indicador de liquidez. Eu tenho a expectativa que a liquidez corrente da empresa ela seja de, vamos supor, 1,20. Então, eu tenho uma liquidez estimada. E aí, vamos supor que o resultado do próximo ano eu tenho uma liquidez, na verdade, de 1,40. Então, o que aconteceu? O estimado foi de 1,20, o realizado foi de 1,40. Então, isso significa que a liquidez da empresa aumentou mais do que a expectativa. Então, é isso. A projeção do balanço patrimonial, né, tem aqui no texto para vocês e no livro, né, também. Principalmente, não se esqueçam de ler o livro. É importantíssimo, é ali que vai dar a base. Aqui, né, é feita uma compilação, mas o livro ele vai te dar as explicações, ele vai te trazer maior clareza e aí você vai saber melhor do que está falando. Aqui a projeção do balanço patrimonial utilizada para a preparação de índices que dará ao dirigente a informação dos resultados previstos no plano. Quando comparados os índices previstos com os alcançados, o gestor terá uma indicação da melhora ou deterioração dos resultados econômico-financeiros da empresa com a implantação do plano em estudo. Então é isso, a ideia é você fazer as projeções. Logicamente que só consegue fazer projeção quem já conhece a empresa na atualidade. Então, empresas que não têm aí suas contas organizadas, ela não consegue fazer um planejamento financeiro. Então, primeiro precisa arrumar a casa, organizar a empresa em termos da sua administração financeira, né, tudo isso que vocês já viram até agora, né, a fazer o fluxo de caixa, né, conseguir ter todos os registros de todas as entradas, todas as saídas, porque a partir daí dessas informações, né, a empresa ela consegue se planejar e se organizar e se preparar melhor para o futuro.